Fala galerinha, tudo bem? Aqui é o Lucas da Artificer, vocês vão perceber que eu tô vindo do futuro nesse vídeo, mas é só para avisar, porque eu fiz esses vídeos em 4 partes anteriormente pro Instagram, e só que é um case muito legal que a gente fez, então eu compilei tudo para botar no YouTube. Por favor, lembrem de dar like e compartilhar o vídeo, se inscrever no nosso canal, e vamos começar. Então, eu vou contar para vocês hoje uma história que eu achei bem interessante e eu acho que vocês vão gostar também. Enquanto eu estava trabalhando no BMC, que é o Brasília Marco Covid, que está ajudando os hospitais públicos aqui do DF, eu conheci algumas pessoas que estão trabalhando na saúde também. E uma delas, que está relacionada nessa história, foi algumas funcionárias do grupo de fisioterapia do hospital de base. Se vocês não sabem, os fisioterapeutas fazem um trabalho essencial contra essa batalha no Covid, porque alguns deles são responsáveis por drenar os líquidos, os fluidos pulmonares dos pacientes enquanto eles estão entubados. Então é um trabalho bem importante. E eles também estão bem na batalha, assim, na frente da batalha, né? Eles são, assim, estão correndo bastante risco. Mas enfim, ela veio contar para mim que eles usam essa máscara aqui. Essa máscara, se não me engano, é dos respiradores estilo CPAP, que eles não são os mais indicados, porque, inclusive, você corre o risco de, quando o paciente está usando isso, é um respirador contínuo, né? Quando ele expira, ele joga o ar. Tinha até uma válvula que eu estava prestando atenção. Ela sai por aqui, o ar, quando você expira. E ele vai para o ambiente do hospital. Como esse ar não é filtrado, basicamente corre mais risco dos profissionais de saúde serem infectados. Mas enfim, ainda estão usando essa máscara e ela está salvando algumas vidas no momento. É o que a gente tem. E o que elas me disseram é que essa máscara aqui, ela é bem cara e ela vem com 2 presilhazinhas dessa. Elas encaixam aqui. E de vez em quando essas presilhas caem, quebram, são perdidas, principalmente porque essas máscaras têm que ficar sendo esterilizadas toda hora. E elas vieram basicamente com um pedido para ver se eu conseguia desenhar essa peça aqui em 3D e refazer e depois distribuir nos hospitais, porque eles conseguem reutilizar todas as máscaras que perderam isso aqui. E eu vou mostrar para vocês como a gente faz as medições dessa peça aqui. Como eu disse no vídeo anterior, a gente quer reproduzir ela em 3D para conseguir não inutilizar esses respiradores aqui, porque está faltando em vários. Então, a gente tem que pegar algumas coisas principais. A primeira delas que eu fiz foi tirar uma foto disso aqui, bem retinho, em cima de uma mesa, e depois mandar para o meu computador. Depois no vídeo 3 eu vou entrar em mais detalhes sobre isso. Mas basicamente eu precisei também de um paquímetro. Isso é um instrumento de medida que pega mais ou menos décimos de milímetro, mais ou menos. Então tem bastante, digamos assim, precisão. Eu medi basicamente essa peça nas distâncias principais, certo? E uma coisa muito importante que eu medi também foi o diâmetro desse buraco aqui. Na verdade ele é mais fácil de ser medido por aqui, tá vendo? Que a posição de encaixe, isso aqui tem basicamente um cilindro e ele vai encaixar aqui. Então, eu peguei o diâmetro desse cilindro aqui, que é mais ou menos 6,2 milímetros. E depois a gente tem que analisar como é que funciona o encaixe aqui. Deixa eu tentar focar um pouquinho melhor para vocês. Vou baixar aqui. Ó, vamos lá. Deixa eu ver, foca a câmera. Aqui, pronto. Ó, tá vendo que eles têm umas garrinhas mais proeminentes aqui no canto? Tá focando na minha cara. Pronto. Tá vendo que ele tem umas garrinhas mais proeminentes aqui no canto, aqui e aqui? Então, basicamente, todo projetista que trabalha com peças de plástico, na hora de fazer o encaixe, ele trabalha um pouquinho com a flexibilidade do material. Quando você vai encaixar, essas garrinhas cedem um pouco por causa da flexibilidade do material. Aí você ouve um clique, tá vendo? O barulho é lindo. Então, quando esse clique aconteceu, na verdade o plástico cedeu um pouquinho para o cilindro conseguir passar. Ah, detalhe, esse plástico aqui ele é um pouquinho mais flexível do que esse aqui. Então,
Basicamente, essas garrinhas, elas foram se afastaram um pouquinho, cederam, e quando encaixou, elas voltaram ao lugar. Aí isso permite com que a peça tenha encaixado, um pouco mais de força, e que ela resista bastante. Até porque a maior parte do esforço que ela sofre é nesse sentido aqui, ó. A pessoa tá com a máscara na cara, né? Aqui, por exemplo. E o esforço é nesse sentido aqui. E basicamente ela segura muito bem com relação a isso. Essa vai ser a parte mais nerd de todas, basicamente, porque eu vou falar sobre como eu fiz esse desenho aqui, o desenho dessa pecinha que a gente está falando nos vídeos 1 e 2, no computador. Basicamente existem 3, que eu diria, programas principais de modelagem em 3D. A gente chama desenhar no computador, em 3D, né? Tipo, criar peças no computador, de modelagem em 3D. Então, existem 3 programas principais, que é o SolidWorks, muito usado pelos engenheiros mecânicos, o CATIA também, principalmente usado em indústria automobilística, e o terceiro é o Fusion 360. Basicamente, ele é usado acho que pela maioria dos makers hoje em dia. Os 3 são programas muito tops. O que eu aprendi na minha faculdade e sei mais sobre é o SolidWorks, então foi ele que eu escolhi para desenhar. Basicamente, a minha estratégia com essa peça aqui foi fazer ela o mais simplificada possível para não perder muito tempo e deixar ela simplesmente funcional. Então a gente não vai demorar tanto assim, mas a gente vai focar no que importa e depois a gente vai doar para todas as instituições que estiverem imprimindo e tentando ajudar os outros hospitais aqui do Brasil. Eu vou deixar esse modelo aqui open source para todo mundo ver. E quem quiser ajudar os hospitais locais ou quiser fazer alguma modificação, sintam-se livres. É isso. Vamos agora para uma transição bem amadora, porque eu não sei editar. Vamos lá. Basicamente eu peguei a foto que eu tirei e joguei no meu computador, no meu programa. Vocês reparem que essas linhas azuis, eu peguei essa foto e desenhei no contorno dela, basicamente o contorno da peça principal. Eu adicionei algumas medidas também, que eu tirei com o meu paquímetro, e joguei em cima dessa imagem, garantindo que eu tinha uma escala de 1:1 com a vida real. Também medi a espessura e deu 10 milímetros. Eu já extrudei, vocês estão vendo aí. Extrudar é você basicamente pegar o seu desenho, transformar a peça em 3D e arredondei as bordas. Esse retângulo que eu estou desenhando agora, que vocês podem ver, basicamente eu estou pegando as medidas com o paquímetro e estou jogando no programa de computador para ter basicamente que é a parte principal da nossa peça, né, onde vai encaixar com a máscara. Basicamente eu acabei de fechar o esboço agora e eu vou me preparar para fazer um corte extrudado, que é basicamente eu desenhei o retângulo e agora eu vou fazer o contrário de extrudar, que é você abaixar a peça até ela ficar com o corte que você quer. No caso aí é 8 milímetros. Vocês vão ver agora que eu vou mexer a peça um pouco, vai dar para ver melhor um pouco. Mas enfim, depois disso eu tenho que pensar em como que eu vou fazer para arredondar, porque lembrando de novo, é um cilindro que vai entrar nessa peça, né? Então tem que fazer algum jeito de deixar o fundo redondo. A estratégia que eu escolhi para fazer isso foi desenhar esse círculo. Eu vou grudar ele nas linhas laterais e inferior, e eu vou usar o que sobra ali, essa parte inferior, para converter para uma entidade de esboço, e eu vou extrudar ela de novo até o final da outra peça, para que eu fique com o meu rasgo, né, o meu corte arredondado na parte inferior. Lembrando que a gente usa um pouquinho de tolerância para fazer as coisas. Se o cilindro, por exemplo, tinha 6,2 milímetros, eu fiz um círculo aí de 6,4. Na parte 4 do vídeo a gente vai abordar isso um pouco melhor. Voltando, eu basicamente desenhei a primeira garrinha que vai segurar o cilindro na parte de cima. Eu fiz um plano médio entre duas faces para que eu conseguisse espelhar a peça. Vocês estão vendo aqui. É o jeito mais fácil de fazer uma peça simétrica. Faz de um lado e espelha do outro. Basicamente agora eu tenho que fazer um jeito de desenhar a terceira garrinha, que é a que vai segurar o cilindro do outro lado. Basicamente eu usei esse mesmo plano médio, aí eu estou fazendo agora o desenho e eu vou extrudar para os dois lados. Depois de ter extrudado isso, que vocês vão terminar de ver no vídeo, a peça está praticamente pronta. A única coisa que eu fiz foi fazer mais uns arredondamentos e uns chanfros.
que não é nada demais. Mas tá aí. Eu primeiro fiz de um lado e, nesse caso aí, eu extrudei para os dois lados. Eu não precisei espelhar. Basicamente isso. Como vocês podem ter visto, foi um desenho relativamente simples, não demorou tanto assim. Eu vou falar para vocês como a gente fez para prototipar, fazendo todos os testes, até a gente chegar no produto final. Então, eu mostrei para vocês no vídeo anterior como eu desenhei, e eu basicamente cheguei nesse desenho aqui, eu já imprimi para vocês. Depois, se vocês quiserem, eu boto no final do vídeo um time-lapsezinho de como a impressora fez isso. Mas então, a gente fez essa peça aqui, deixa eu deixar ela focar um pouquinho, para vocês verem. Eu escrevi até um V1 aqui, só que ficou meio borrado, por causa da textura da impressão. Mas enfim, eu peguei essa peça e a primeira coisa que eu fiz, obviamente, foi testar na máscara, né? Deixa eu pegar aqui para vocês e mostrar como é que ficou o resultado. Basicamente, eu tentei colocar na máscara, de primeira eu não consegui, tava muito apertado, tava muito duro. Aí eu dei uma lixada e no final ela ficou assim, ó. Ainda tá fazendo muita força, né, para conseguir encaixar. Ou seja, nosso produto não tá bom ainda. Então, deixa eu tentar tirar aqui. Beleza. Aí, o que eu fiz? Usei uma técnica que a gente usa bastante na prototipagem, no desenvolvimento de produtos. A gente volta e meia faz isso lá na Artificer. A gente tinha uma peça que já estava relativamente boa, mas a gente precisava melhorar só uma parte do sistema dela. No caso, é um sistema simples de encaixe. Então, eu tentei minimizar o máximo possível do meu produto para fazer os testes. Então eu recortei aqui para gastar o menos material possível e fazer só o teste desse encaixe. Então eu fiz, deixa eu ver, a minha versão 2, minha versão 3, deixa eu mostrar aqui o furo. Versão 4, 5 e a última que deu certo 6, a que deu certo foi a 7. Essa aqui. Eu vou mostrar para vocês como ficou o encaixe dela. Olha esse clique, velho. Lindo, lindo esse clique. Olha, perfeito. Tá vendo? E ela é fácil de tirar também. Aí basicamente, depois de ter esse resultado, eu fui lá e imprimi a nossa versão final da peça. Continua com design simples, mas isso não importa, o que importa é ela estar funcional. E vamos encaixar, encaixou direitinho, ela tá se mexendo aqui, ela tá com o grau de liberdade que ela precisa, que nem essa aqui, e tá funcionando perfeitamente. E ela consegue tirar também, para quando for fazer a higienização. Repara também que eu não sei se vai conseguir ver porque a qualidade do vídeo não tá tão boa, mas eu escrevi assim, impresso em 3D não levará autoclave. Para quem não sabe, a autoclave nos hospitais é uma máquina responsável por fazer a esterilização dos produtos médicos. Eu acho que joga uma espécie de vapor de água bem quente e ela mata todos os micro-organismos, vírus, essas coisas assim. Só que como os plásticos que são impressos em 3D são chamados de termoplásticos, eles mudam as propriedades dele quando ficam quentes, quando você muda a temperatura, basicamente eles ficam muito mole, é isso que permite fazer a impressão 3D, né? E no caso eles não podem ser levados à autoclave, porque senão eles derretem. Então a gente vai usar um outro método para fazer isso, que os hospitais também têm, e vai ser muito mais seguro e vai manter a nossa peça podendo ser reutilizada por mais vezes. Mas é isso, vou mostrar um pouquinho agora no final do vídeo do time-lapse da impressora fazendo a peça. Até mais, galera!